Sem falar nada de que incrimine ninguém aqui, tá bom? Vamos falar de impressionismo, certo? A gente está entrando agora num novo período da arte, certo? E na sua página 3 a gente está falando sobre impressionismo, tá bom? O que é o impressionismo? Vocês estão percebendo aí algumas telas na sua página 2, na sua página 3. Na página 2 é uma tela de Claude Monet e na página 3 é uma tela de Edouard Manet. Vocês têm que saber diferenciar o Monet do Manet, tá bom? Bom, acontece que o impressionismo, ele é, na verdade, ali uma arte mais filosófica, trazida aí por um grupo de franceses que começou a influenciar os campos da música, da literatura, né, com um apelo que a gente diz mais, vamos dizer assim, mais pejorativo, né? A palavra impressionismo, ela vem dessa palavra pejorativa que significa assim uma ridicularização do termo, né? Essas obras elas são apresentadas aí com a estética impressionista, que ela é um pouco assim diferente dos padrões da época. A gente vai ver por quê, tá? A gente tem que ver em que época que o impressionismo ele está surgindo, tá? Qual é o contexto dessa época aqui? A gente está vivendo a invenção do telefone, né? Estão vendo aqui também a invenção da lâmpada, a construção do primeiro automóvel, o surgimento aí da psicanálise com o Sigmund Freud. Então a gente está numa época de um cenário de avanços tecnológicos. Então a gente precisa entender o contexto do impressionismo, aonde que ele está sendo inserido, para a gente poder objetivar melhor o que ele deseja, o que ele quer, né? Então é um movimento artístico, trouxe uma revolução muito grande aí nas tendências da arte, mas eles são voltados mais a essa reação, né, trazida aí contra o realismo, né, da época. Então o pintor impressionista, ele vai procurar uma pintura mais espontânea. É uma coisa assim, sabe aquele desenho que dá vontade de você fazer? Pronto, fiz. Por isso que ele é chamado de impressionismo. Sabe quando você quer dizer assim, ai, tô impressionada, só que é de uma maneira assim pejorativa? Esse é o nome. É chamado de impressionismo justamente porque não impressiona muito, né? Mas é chamado de impressionismo por causa da questão da luz, da natureza. São coisas simples que estão sendo representadas, mas com um efeito de luz solar um pouco diferenciado, né? Promovendo aí a questão da retratação da natureza. É aquela coisa que você vê e fala, nossa. Exatamente. Legal. Nossa, tô impressionada. E na verdade a coisa é tão simples, né? Olha as duas telas que vocês têm aí na página 2 e na página 3. Vocês estão vendo? Não tem nada de muito importante, né? O que a gente percebe é que ela é uma representação do dia a dia, do cotidiano, né? É uma pintura livre, baseada nas impressões que o próprio pintor ele exala. Tem nada de muito diferente, né? Mas é um estilo de pintura totalmente diferente daquilo que era seguido nessa época. A gente vai destacar aqui o Claude Monet, o Edgar Degas, Camille Pissarro, Paul Cézanne e vários outros, né? Abrindo caminhos aí para novas estéticas, né? E as características principais do impressionismo é justamente isso. É você registrar a tonalidade, né, a fim de você poder representar aquilo que por exemplo, se é um ambiente de dia, né, você vai utilizar tons que vão representar as cores da natureza se modificando a partir da dimensão da luz solar, por exemplo, né? A gente vai ter as figuras com contornos bem nítidos, né, fazendo com que as pessoas consigam perceber exatamente aonde está o gramado, o que é o vestido, onde começa, onde termina, né? E aqui nessa época, os artistas vão ter um conhecimento um pouco maior a respeito da psicologia. A psicologia começa a ser divulgada, começa a ser difundida por Sigmund Freud, que ele é considerado o pai da psicanálise, e a partir daí todas
telas, todas as pinturas, elas vão ser criadas com o objetivo de despertar no seu consciente ou no seu subconsciente algum tipo de reação. Então não são pinturas basicamente simplistas. Elas são simples, mas elas querem despertar algo naquela pessoa que está vendo a pintura, tá? Então você percebe aqui que as sombras, né, por exemplo, que é um fim de tarde, né? Então você tem que ter uma noção a respeito ali do pôr do sol. As sombras têm que ficar um pouco mais escurecidas, né? Tudo isso para você poder fazer uma composição do dia em relação à noite que está chegando, né? Aqui você pode ver, ó, uma representação de cenas ao ar livre, mas ao dia, né? Então a luz solar ela tem que ser bem objetivada, tem que ser colocada aí a influência da luz do sol sobre todas as influências artificiais que você está vendo na tela. Então basicamente é isso, tá? Aqui são os principais artistas impressionistas: Claude Monet, Auguste Renoir, Edgar Degas e Edouard Monet, que a gente vai ver aqui algumas... Eu já li algumas coisas desse Claude Monet. Já viu? Na página 4 vocês têm aí alguma biografia do Claude Monet. Ele é considerado aí um dos mais importantes artistas da escola impressionista, né? O Monet ele era um grande estudioso aí dos efeitos da luz e da sombra sobre as superfícies. E ele produziu aí várias obras aí, a respeito aí vamos dizer assim, a relação da luz sobre a água, a relação da luz sobre a sombra, a relação da luz sobre as superfícies, né? Então ele era muito estudioso nessa área. Ele tem 31 telas bem assim conhecidas, né? Mundialmente falando. Algumas delas estão aqui, que eu vou mostrar para vocês. Ó, a gente tem aí a Ponte Japonesa, a Catedral de Rouen, que foi ele quem fez. Tá vendo aqui, ó, na Ponte Japonesa? Ele fez a ponte, você percebe que tem um rio que passa por baixo da ponte, você consegue ver as sombras, né? Sobre a superfície da água, né? Até algumas flores sobre a superfície da água, né? Bem legais. Aqui está um retrato de Renoir, né? Que fez aqui de Monet. Almoço na relva. Quem é que ia almoçar desse jeito, gente? Pelo amor de Deus, olha a situação da pessoa. Né, não? Opa! Aqui, ó, aqui são telas de Renoir, tá bom? Estão aí no seu livro também, tá? O Renoir, ele tá na página 7 do seu livro, né? O Renoir, ele fez várias pinturas ao ar livre também. Ele utilizava sempre lugares assim, como bosques, né? Que tinham ali em Paris, né? E geralmente o Renoir, ele é conhecido justamente por pintar cenas que proporcionem a sensação de alegria, né? Se você for olhar essa tela aqui, ó, você tá vendo o casal dançando, e aqui atrás as pessoas, né, conversando com um semblante meio alegre, né? Então o Renoir, ele é um gravurista, fotógrafo, que ele tem uma especialidade de trazer dentro das telas a sensação, a aspiração da felicidade, certo? Então, diferente dos outros impressionistas que também pintavam ao ar livre, ele sempre vai preferir lugares assim que são mais abertos, né? Porém que tenham uma questão um pouco mais familiar. É um ambiente aberto, mas é um ambiente mais único, como bosques, por exemplo, reuniões familiares. Ele vai se concentrar nisso. Não é somente o ambiente aberto da natureza. Ele costuma pintar pessoas, né? No caso do Renoir. Deixa eu ver o que mais que a gente tem aqui. O Edgar Degas. O Degas, ele não gosta muito de pintar ao ar livre. Ele tem telas ao ar livre, mas ele gosta mais de pintar estúdio. Ele gosta mais de pintar lugares fechados, certo? Olha aí o Degas pintando, tá vendo? Ó, as pinturas dele você já percebe que não são mais em lugares abertos, ao ar livre, né? Ele já pinta já lugares mais fechados. E o Manet, né? A gente não vai ver o Georges Seurat agora, né? O Manet, que é o último que falta, que está na página 8 do seu livro. Ele estudou na Escola de Belas Artes de Paris e o trabalho dele inspirou bastante o movimento impressionista, mas as obras do Manet retratavam mais a vida na sociedade. Na sua página 8 você consegue ver isso. Então você percebe que cada um desses 4 artistas, eles têm uma forma diferenciada aí de pintar. O Manet gosta mais de pintar a sociedade,
O Degas gosta mais de pintar os espaços fechados, né? O Renoir gosta de pintar os lugares abertos, mas que tenha bastante pessoas ao redor, como se fossem assim, confraternizações, né, em ambientes abertos. E o Monet, ele vai pintar mais a classificação aí da natureza como um todo. Então, cada um desses 4 artistas impressionistas seguem uma linha de pensamento diferenciado dentro do impressionismo. Certo, gente? Até aqui dá pra entender, né? Bonitão, né? Qual que é a atividade de casa para vocês? É a página 6, né? A página 6 é para você criar um trabalho inspirado na obra de Monet. Monet é o artista que gosta de fazer as telas ao ar livre, tá bom? As telas ao ar livre aqui, ó, tá bom? Telas ao ar livre, é o do Monet, tá? Então você vai ter que criar o quê? Uma paisagem. Não necessariamente não precisa ter pessoas. Se você colocar pessoas, aí vai ficar parecido já com o Renoir. Não vamos colocar pessoas, vamos inspirar em Monet. Vamos criar sombras, né? Que façam parte do ambiente. Se tiver mais de tarde, se tiver mais de dia, você vai posicionar melhor as sombras, né? E se você não quiser fazer um desenho desse tamanho todo aqui, pode fazer um quadrado menor, né? Um quadrinho menor e fazer da melhor maneira que você preferir. Procure estudar aí um pouquinho sobre a luz, né, nos diferentes momentos do dia, para você poder fazer esse exercício, tá? Você pode utilizar somente ali lápis, você pode utilizar lápis de cor, você que decide, né? Ó, aqui tá de dia, plenamente de dia, aqui tá no fim de tarde. Perceba onde é que você vai posicionar a luz e a sombra, e aí você faz, e você terminando, você me entrega somente na próxima sexta-feira, tá bom? Não tem necessidade de entregar agora.